Olá, que bom estar com você mais uma vez no nosso canal Minutos com Clélia. O nosso assunto de hoje é sobre crianças que são adotadas. Por exemplo, é possível intervir nas perdas cognitivas e psíquicas do meu filho adotivo? Pois é, estudos comprovam que crianças abrigadas em instituições apresentam atraso no desenvolvimento cognitivo, exteriorizado pelo atraso na linguagem, na memorização e também pelo não reconhecimento de pessoas do seu próprio convívio. Uma criança tem que andar até 1 ano e 3 meses. Passou de 1 ano e 3 meses, você pode considerar um atraso. Ela está atrasada, né? Agora, quais são os atrasos cognitivos que hoje nós conhecemos? E muitos deles são acarretados por conta dessa, como eu vou dizer, porque não é só as crianças abrigadas. Não existe pais normais totalmente ausentes. Totalmente ausentes. Deixam a criança aos cuidados, não sei exatamente, ou de ninguém, né? E são crianças que não têm esse afeto. Chorou, você corre, você socorre, fala alguma coisa, você acolhe. Então, são crianças que estão assim. Então, o TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também o TOC. O TOD é transtorno opositor desafiador, é o TOC, o desafiador. Depois nós temos também a dislexia, nós temos o autismo, as lesões cerebrais, são tudo coisas que acontecem em decorrência de. O que me levou muito a estudar um pouco das necessidades de crianças foi que a nossa última filha, nós tínhamos já 2, depois tivemos a terceira, e essa minha filha, eu percebi, eu já ia no quarto, e ela tinha ela sabia todas as letras, e de repente ela esquecia. Sabia todos os números, depois sabia, enfim, um diagnóstico de dislexia. E isso realmente, mas ela foi adotada bebê recém-nascida. Só que as dificuldades de nutrição, de acolhimento, afetaram também essas questões. Não são só as crianças pequenas, as crianças maiorzinhas, que também vêm do acolhimento, para nós, elas também têm essas defasagens, porque simplesmente elas foram tiradas das suas famílias por conta de maus tratos, por conta de negligência, por conta de tantas dessas questões que nós conhecemos. E o que acontece? Elas estão lá, naquela massificação, naquele envolvimento, cuidadas, sim. Alimento, comidinha quente, sim. Caminha para dormir, sim. Mas atendimento personalizado, afeto, aconchego, acolhimento, não. Então, isso faz com que existam essas síndromes todas que as crianças veem. A grande dificuldade é que a maioria dessas crianças, dependendo do tempo que elas passam na instituição, não é feito um diagnóstico. E elas não são. O diagnóstico que vocês têm do seu menino veio do abrigo? Eles mandaram uma avaliação alguma questão que apareceu no menino. Só que no dia que a gente fez, a psicóloga dele falou que não fez um diagnóstico de atividade. Entendi. Não entendi isso. Daí entendi. Ele fala que não dá para contar realmente como é a atividade, porque não foi feito. Porque exatamente. Então, uma das dificuldades que a gente tem é que as crianças, quando vêm do abrigo, elas não têm um diagnóstico. A maioria delas são bem cuidadas, têm dificuldades, mas não tem diagnóstico. E isso dificulta, porque a defasagem vai aumentando. Elas estão lá
poderiam já estar sendo trabalhadas desde sempre, desde que estão lá e não acontecem. Mas o que nós queremos saber? Dá para reverter? E como é que dá para reverter? A primeira questão que eu vejo que, às vezes, nós, os pais por adoção, não sei se vocês... A gente cria uma expectativa e pensa assim, o meu filho vai chegar e ele vai ter o melhor. Então, ele vem de uma escola municipal ou uma escola estadual, com um nível, mas ele vai para uma escola particular. E lá vai a criança para a escola particular com as defasagens que ela traz, certo? E daí precisamos ganhar o tempo. Então, ela vai para a natação, ela vai para o inglês, ou ela vai... Vocês podem... A vida dele, quando chega em casa, a gente quer que ele ganhe o tempo perdido que foi. Gente, a primeira coisa é a seguinte, não mexam em quase nada do que está acontecendo. Ele está numa escola simples, mantenha a escola simples. Porque o que nós precisamos primeiro? Nós precisamos, primeiramente, que a segurança, o afeto, o acolhimento, aquela certeza, eu pertenço a essa família, seja prioridade. A primeira coisa. As outras coisas nós vamos encaixando à medida que eles vão amadurecendo. Então, é possível mudar todas essas questões? É possível, mas não no ritmo que nós queremos. Às vezes eles chegam com dificuldades, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas as crianças, vocês sabem que as outras também, o negócio está meio ruim, o ensino, né? Mas eles chegam, estão no 3º ano, 4º ano, e não sabem ler. Simplesmente não sabem ler. Aqueles que leem alguma coisa no 6º ano, no 7º ano, eles sabem ler alguma coisa, mas não sabem interpretar o que leram. Então, há uma defasagem cognitiva muito grande. Então, a primeira coisa, nós vamos esperar que ele passe esse estágio, vamos dar segurança, vamos realmente encaixá-lo, e é possível trabalhar. Existem N questões que é possível trabalhar e melhorar, mas não no ritmo da gente. Você tem, por exemplo, 2 crianças, né? Você tem, porventura, um filho biológico de, sei lá, 8 anos. E daí você adota um com 10. E daí você estabelece comparação. Espera aí, aquele de 8 está desde sempre com você. E as defasagens você acompanhou, cuidou e direcionou. O outro, embora tenha 10 anos, ele pode realmente estar. Por isso, não é interessante, muitas vezes, você colocar na mesma classe, onde é possível haver competição, para que ele perceba, e ele aos poucos, por isso que precisam de um acompanhamento psicológico, porque ele não entende por que ele está fora. Eles estão dando fogo em cima. Então, só, olha, isso para... Exato. Só para vocês saberem, nós temos 2 crianças só aqui, mas a sensação que nós temos é que vai cair a casa lá de cima aqui para baixo, mas eles estão indo. Então, por exemplo, exercícios. O que é é o pequeno. Exato, é o Nicolas. Meu bem, sugira. Nós vamos fazer uma sugestão para quem está lá em cima com as crianças. Sugira que eles coloquem um filme tão lindo, um desenho tão lindo. Mas eles chegaram já querendo brincar. E tinham jogos em cima da mesa, desenho em cima da mesa, então eles foram fazendo. Gente, há muito. O esporte, a educação física resolve muita coisa, muita coisa. Existem crianças que têm defasagens tão gritantes que a gente não fica sabendo. Uma vez eu estava fazendo um atendimento
numa atividade com crianças mais ou menos na faixa etária dessas que estão conosco aqui. E uma das dificuldades era assim, eu coloquei uma barra, 2 barras, que eles tinham que saltar essa barra, era um dos obstáculos, eles tinham que saltar, fazer uma trajetória com bola e tal, e saltar. E havia um garoto que, quando ele chegou na parte de pular, ele entrou em choque, em pânico, olhava para mim, olhava para as 2 madeiras ali, e eu percebia, pula, e ele não pulava, ele não pulava. E eu fiquei com dificuldade, meu Deus, o que eu faço para esse menino pular? Porque ele tem que vencer essa dificuldade, né? E daí, eu, pelo meu conhecimento, eu sabia que se ele tivesse, vamos dizer, feito algumas das brincadeiras corporais, ele tinha que ter esse pressuposto. Mas depois me ocorreu, era uma criança acolhida. E se ele não teve? Daí eu pensei, tá bom, então vamos deixar, vamos por hora. E daí começamos a brincar, sabe aquele pula-cela? Nós brincamos de pula-cela. Então, aquilo pegou fogo, todo mundo pulando cela, pulando cela, pulando cela. Então ele aprendeu o que era um pula-cela. Deixei passar um pouco e voltamos para a atividade. Pasme, eu fiquei boca aberta. Ele simplesmente pulou sem ter questionado absolutamente nada, nem com receio. Então, o que aconteceu? Ele não foi trabalhado corporalmente na faixa etária que ele deveria ter sido trabalhado lá atrás. Então, estas defasagens psíquicas e emocionais existem. Porque algumas vezes eles não foram desafiados no seu pré-condicionamento que era necessário para aquela determinada atividade. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, existem coisas mais difíceis, que nós já falamos, o TOC, o TOD, transtornos alimentares, tudo isso. Mas, gente, isso não muda. Se for uma criança biológica que apresenta esses transtornos, elas vão ter que ser tratadas como as crianças que vêm pela via da adoção também. Então, são transtornos mentais que precisam ser tratados de igual forma. Mas o que a gente pode e deve dizer a respeito disso, é possível reverter? Não no período ou dentro do período que nós imaginamos ou achamos que tem que ser daquele jeito. Mas como é que vai ser? Vai ser dentro do ritmo proposto pelas próprias crianças, sem exigirmos que elas busquem ou que alcancem o mesmo patamar das outras crianças. Eu gostaria que o pessoal que está em casa, porque aqui é o seguinte, se o pessoal daqui fala, eu já percebi que eles estão longe do som, e nós não conseguimos que vocês os ouçam. E eu gostaria de ouvir algumas das perguntas de casa, para a gente ver qual a dúvida que vocês eventualmente têm a respeito das crianças que vão chegar. Por exemplo, Jaqueline, qual é a idade da criança que você está na expectativa para receber como filho? 2 crianças entre 6 e 10 anos. 2 crianças entre 6 e 10 anos, olha aí. Beleza, hein? Muito bom. Você já está habilitada, Jaqueline? Não, ainda não. Eu estou passando por um tratamento de saúde, então eu estou esperando um pouco. Entendi. Eu não estou habilitada. Fabiana estava aí, desapareceu, mas a Fabiana também tem uma ideia para uma criança de uns 10, 12 anos, Fabiana. Depois dos acontecimentos, a gente ainda vai conversar sobre isso. Tá bom. Infelizmente. Tá certo. Muito bom. Eles tiveram também uma dificuldade muito grande com o acolhimento, que a adaptação foi com dificuldade. Vocês que estão aqui, o Nicolas tem 8 anos,
Então, tem alguém que tem aqui, e vocês, qual é a idade que vocês estão? De 2 a 6 anos. São essas crianças que eles estão com a expectativa. Então, alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta ou que gostaria, porque esse é o objetivo, da gente realmente poder conversar sobre essas dúvidas, essas dificuldades. Podem perguntar. Eu gosto mais de trabalhar em cima de dúvidas reais, não de suposições. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que tem algum estudo falando sobre esses transtornos de autismo, assim? Se isso é muito prevalente em crianças de abrigo? De autismo ou de outros transtornos, né? Exatamente. O autismo é o seguinte, houve uma demora muito grande para... Os casos de incidência de autismo hoje, elas estão aumentando muito, né? Mas não é porque não existia autismo, era tudo considerado como doença mental e pronto. O autismo tem vários níveis, ele é tratável, dependendo da gravidade, dependendo do caso. Hoje já é possível diagnosticar o autismo com menos idade do que era antigamente. E olha, existem casos de autismo que realmente... A grande dificuldade nossa, sabe, Jaqueline, é que a gente tem como eu vou falar? A gente tem um ideal, e a gente não percebe que a criança autista, por exemplo, ou com qualquer outro, ela vai ter um desenvolvimento dentro da realidade dela, tá? Então, as crianças autistas, elas têm encontrado desenvolvimentos maravilhosos. Só que hoje já é possível se diagnosticar com muito mais antecedência. Por isso que os casos são maiores, mas é porque os diagnósticos estão sendo possíveis. Hoje temos ferramentas e instrumentos que é possível diagnosticar essa criança com bastante ansiedade. E o que acontecia, antecedência, aliás. O que acontecia no passado é que demorava o diagnóstico e as crianças cresciam como doentes mentais. Tá? Então, essa mais ou menos é a nossa questão. Vocês que estão aqui em casa têm alguma dificuldade? Compartilha. É que daí, vem aqui perto. Alguma coisa você pode, porque daí quem está lá em casa pode escutar. Pelo menos só para você dizer, não precisa expor demais. Traz a cadeirinha ali. Você não precisa expor demais o Nicolas, mas fale para nós em que nível de situação ele chegou. Não, aqui, ela tem. Ela tem que falar aqui? A pessoa não vai vê-la? Mas sim. Exatamente. Pronto. Então, conta pra gente como que quais as primeiras dificuldades que vocês tiveram com o Nicolas. Na verdade, a primeira dificuldade maior que impactou muito a gente foi a forma como ele reagiu a uma determinada frustração. Porque o Nicolas tem 8 anos de idade, mas ele tem algumas questões de atraso cognitivo, até por conta do abrigamento. Sim. E a tendência que ele tem a determinadas frustrações é se jogar no chão, é pular janela, é bater cabeça. Se a gente for tentar contê-lo de alguma forma, ele pode morder, como foi que aconteceu comigo. Uhum. Mas, aos poucos, a gente vem percebendo que ele vem entendendo, de repente, quando a gente mostra alguma determinada reação dele e conversa com ele, ele já começa a repensar um pouco antes de querer, por exemplo, sair chutando as coisas. Entendi. Aí, aos poucos, ele vem melhorando. Mas essas primeiras reações assustaram bastante a gente. Fora as questões que ele tem dificuldade de memorizar algumas coisas. No começo, ele também tinha dificuldade para falar os nossos nomes, guardar, né, os nossos nomes. Ele ainda não nos chama de pai nem de mãe, chama pelo nome. Mas no começo ele chamava a gente de Joe, porque ele não lembrava o nome. Entendi. Mas agora ele já memoriza mais os nomes, já tem mais facilidade com algumas coisas. Ele tem um diagnóstico? Ou não? Não, só tem uma avaliação que a gente recebeu depois que ele chegou em casa, até por conta da forma como ele agiu na
na primeira semana, com a frustração que ele teve. Com algumas questões de atraso cognitivo mesmo, mas por conta do abrigamento. Ele não recebeu os estímulos da forma correta. Eu gostaria que tipo de avaliação, porque a avaliação que veio do abrigamento, com certeza, vocês Não tivemos acesso antes, só depois, quando ele estava em casa, que a gente começou a ter as dificuldades. Agora, é um laudo que foi assinado por psiquiatra ou não? Não, é só uma avaliação neuropsicológica que, pelo que a gente entendeu, foi feita em uma faculdade, que ele já tinha acompanhamento psicológico. Entendi. Bom, então, só para você saber, eu gostaria, se vocês tiverem interesse, fazer uma avaliação psicopedagógica nele e fazer um encaminhamento. Porque, por exemplo, se for um transtorno mental, um transtorno desses que nós mencionamos, que podem ser transtorno TOC, TOD, todos eles. Daí, quem pode dar continuidade, medicar tudo isso, é só o psiquiatra. Ou se for pedido. Então, dependendo do resultado da avaliação psicopedagógica, a gente pode indicar quais os profissionais, porque é o seguinte, gente, é preciso ter um diagnóstico, porque a criança precisa de ajuda, aí a escola tem que se tocar que não pode exigir dele como os demais, entende? Eu sei porque minha filha, quando tinha dislexia, que ela, quando tinha, não, ela tem, é uma criança, é uma adulta disléxica, só que eu consegui muita coisa, por exemplo, ela não conseguia copiar da lousa, quando ela estava na terceira linha, todo mundo já tinha copiado, só que então, junto à direção da escola, a gente conseguiu que ela recebesse o texto que ia ser colocado na lousa, na mão, e ela trazia para casa. Meu marido comprou naquele tempo a gente tinha um gravadorzinho que podia gravar, ela gravava as aulas e trazia para casa. Ela podia gravar, então, isso ajudou ela a chegar, hoje é uma profissional muito boa, mas se não tivesse sido esse apoio, ela teria desistido lá no terceiro ano e deixado. Então, a gente conversa depois, se uma avaliação psicopedagógica pode ajudar, a gente, enquanto grupo, faz, tá? Porque nós também, como grupo, damos esse apoio, e daí a gente vê, olha, vocês precisam desse e desse profissional, e daí vamos... Nessa avaliação tem até umas indicações que eles deram, só que conversando com o psicólogo falou assim, olha, ela não tem como definir que ele tem um diagnóstico fechado, porque eles não deram um CID. E não tem como avaliar da forma que eles tiveram. Nem a questão da hiperatividade, por exemplo. Que ele estava explicando que a hiperatividade, até a escola tem que preencher alguns formulários, a família e tudo. Que não foi da forma... Não é tão simples assim como eles passaram, né? Não, então tem que ser... Agora, eu só gostaria de ver, quando vocês tiverem oportunidade, esse relatório assinado por quem foi e que tipo de avaliação eles passaram. Porque ele está em que série agora? Ele está na terceira série. Dificuldade de leitura. Ele não lê, ele não reconhece as instruções das sílabas. Tanto que quando a gente foi fazer a matrícula dele, a gente explicou na escola, né? E ele estuda a escola particular porque a gente teve dificuldade com a escola pública. E aí a gente explicou, eles falaram assim, olha, então não se preocupa, porque ele está assim, tem muitas outras crianças que estão por conta da pandemia, e ele não podia nem rever de série, porque o governo obrigou a passar as crianças, né? Ou assim, mas a gente vai observar, se precisar fazer aula de reforço, tanto é que ele faz aula de reforço na escola mesmo. Então, a gente vai pensar nisso para ele não ser mais prejudicado daqui para frente, tá bom? Ok. Alguém mais com alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma. Quem está falando? É Beatriz. Estou com minha esposa aqui, o Ronaldo. Oi, Beatriz, pode falar, querida. Assim, nós temos um filho biológico, né, na idade de 5 anos, e a gente ainda está no processo de habilitação, estamos na fase ali do curso, né, e a gente, analisando tudo, a gente cogita pegar mais ou menos na mesma faixa etária, uma outra criança, né, a adoção, na mesma faixa etária que o nosso filho.
Aí, em relação ao tema, qual que é a minha dúvida? De que forma que o fato da gente já ter um filho biológico pode auxiliar nesse processo? Porque eu entendi que a gente tem que tomar um certo cuidado na comparação, de querer, né, comparar, fazer com que os dois cresçam no mesmo ritmo, só que a gente sabe que não. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu queria entender melhor quais os cuidados que a gente tem que ter em relação a isso e de que forma que isso pode ser benéfico para ele, visto que ele vai ter uma criança de referência ali, né? Não sei. Isso, exatamente. Olha, Beatriz, o que eu vejo é o seguinte, é muito importante que ele tenha um irmão que tenha como referência e que, entre aspas, vai saber alguma coisa, vamos dizer, para acrescentar a ele. Então, por exemplo, você disse que o seu menino deve ter 5 anos, certo? O seu biológico. Isso. 5 anos. Ok. Então, veja só, isso é uma sugestão de experiência, que a criança que você vai adotar, é interessante sempre que ela seja um pouco mais nova do que aquela que você já tenha em casa, seja ela biológica ou seja ela adotada, porque a primogenitura a gente sempre precisa respeitar. O outro filho é o primeiro. Então, uma criança de 6 anos, ela acaba tirando vamos dizer, a referência desse mais velho. Agora, o que ele pode ajudar? Ele pode ajudar muito. Por exemplo, ele já sabe jogar dominó. Beleza? Ele vai jogar dominó com o irmão. Então, ele vai ensinar as regras do jogo e o outro vai aprender. Eles vão, por exemplo, através de algumas atividades que o mais velho vai ser sempre uma referência para ele. Qual é o cuidado que precisa ter? O cuidado que precisa ter é no ensino acadêmico, ou seja, aquele da escola. Por exemplo, estão na mesma classe, na mesma idade, a mesma classe, por exemplo. Um lê bem e o outro não lê nada, porque a gente não sabe como que essa criança vai chegar. Ela pode chegar com traumas, com frustrações, com dificuldades, por exemplo, relacionais, e o clima que precisa existir entre ela e o irmão que ela está ganhando tem que ser tranquilo, não dá para ser de competição, não dá para ser dessa dificuldade. Então, eu vejo que seria interessante, se estiverem na mesma série, que ele venha numa outra série, numa outra classe, não exatamente na classe que aquele já está. Que ele, por exemplo, tenha outras atividades que não seja a mesma, porque essa questão de comparação, nós temos, inclusive, aqui no grupo, a Fabiana, que teve uma experiência muito negativa, ela já se escondeu, mas eu sei que ela pode aparecer, e houve um tempo de aproximação com uma criança com a mesma idade da criança dela, que ela já tem uma menina de 12 anos, e foi, claro, tem muitas outras implicações, por exemplo, fatos que não foram apresentados para o casal na época de adaptação, mas o transtorno das duas juntas foi profundamente desastroso. Uma porque queria uma irmã, a outra porque, por exemplo, ela não queria irmã, ela não queria ser comparada, e acabou que ela foi para uma família que já tinha uma irmã, uma criança, mas isso o casal não sabia, não sei se o fórum sabia, mas omitiu, mas eu sabia porque eu estava cuidando dessa menina brigada. Então, o que acontece é exatamente isso, você precisa tomar cuidado para que não haja competição acadêmica, tá? Outras coisas, como é que joga bola, como é que joga isso, então. Agora, na vida acadêmica, não, porque a competição em sala de aula é muito dramática, vamos dizer assim. Quem não sabe ler, quem não sabe escrever direito, quem não sabe fazer. Então, que não seja esta
como que eu vou dizer, a afinidade que eles desenvolvam, outros tipos de afinidades, mas não nessa competição acadêmica. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondi? Respondeu sim, muito obrigada. Nada, querida. Tá? Tem eu sei que vocês estão tendo condições de ouvir, porque na nossa cultura, na cultura brasileira... Deixa eu só ver. Fabiana, você está escutando, Jaqueline? Meu marido falar? Você está escutando eu, mas ele falar? Bom, na nossa cultura brasileira, nós temos aquela ideia que temos que tratar todos os filhos iguais. Todos recebem tratamento igual. É claro que, com o tempo, nós estamos descobrindo que o tratamento igual não é justo, porque ele atende muito a um dos filhos, mas o outro fica em deficiência, o que a gente chamava de ovelha negra, porque ele exigia um tipo de atenção, de cuidado, mas o outro recebia a mesma coisa, ninguém estava pensando se desse alguma coisa especial para esse, né, chamado ovelha negra, então, como é que ia ficar o outro? Então, nós precisamos ter muito claro, porque para nós é muito desafiador, nós não temos facilidade de lidar com diferenças. Então, tem filhos que podem tomar sorvete, mas tem filhos que não podem tomar sorvete. E aí então ninguém é sorvete, pronto. Em vez de descobrirmos o que não pode tomar sorvete, o que ele pode ter. Ensiná-los na diferença. Sim. Então, nessa questão de filhos diferentes, como você falou, a biologia é bom se o filho por adoção for mais novo, não é? Isso não quer dizer que o filho por adoção vem até com algumas atribuições e qualidades mais desenvolvidas pelo instinto lá do que o filho biológico. Pode acontecer. Né? Então, tudo isso são fatores que exigem dos pais uma atenção muito caprichada em cada um dos filhos como indivíduos que são. Né? Agora, você está fora da visão. Na verdade, só a sua mão aparece. Ah, é? Você tinha que entrar no lugar da florzinha ou no lugar dela. Ali. Arrumar, puxar alguma coisa aí. Tá? Mas então, é exatamente isso. Agora ficou bonito na Mas vida. ele acena muito, viu? Acho que sabe muita coisa, fica só dividindo com ela. Então fala alguma coisa para nós aí que você acha. Acho que isso que ele falou, a gente vai tentando, né? Fala mais alto, que a Jaqueline está se esforçando para te ouvir. Nós estamos praticando isso, que eu tentado fazer, mesmo sem a criança ter chegado na idade, nós temos praticado isso com ele o tempo todo. Tem coisas, Emílio, que você faz que o seu irmão não vai conseguir fazer. E você não pode se frustrar com isso. Às vezes eu vou fazer uma coisa com vocês dois, mas eu vou fazer só com ele uma coisa e com você outra coisa. Tem que ele não vai chegar, né? Aí ele já tem 7 anos e os amiguinhos dela, a maioria dela, não andam de bicicleta sem rodinha. E eles andam desde os 4 para 5 anos. 4 anos, acho. Eu falei, seu irmão provavelmente ele não sabe andar de bicicleta sem rodinha. E isso vai ser um problema para a gente. Os amigos já vão. Então, a gente tem tentado falar isso para ela sempre. Tem coisa que você faz que ele não vai fazer, tem coisa que ele faz que você não vai fazer, e para que não acha essa competência. A gente tem essa compreensão. Exato. Daí, você ouviu, você entendeu, Jaqueline, o que ele colocou? Não, então, é uma proposta boa no sentido de quem já tem filho biológico ir trabalhando essas possíveis diferenças para que a criança conversar muito para poder realmente acolher e preparar. A gente, a Fabiana, não vamos aqui. Fabiana, você tem que vir no pós-adoção para poder nos ajudar de vez em quando falar alguma coisa. Mas uma das questões é ir preparando o filho que está em casa, porque as crianças têm uma expectativa, né?
Mas eu vou só... Posso fazer um resuminho, Fabiano? É bem mínimo, mas eu digo assim, a filha biológica dela amava de paixão querer ter uma irmã, né? E então, eles adotaram essa menina para adaptação, que tinha a mesma idade, mas ela, assim, tipo, saltava quando foi no fórum, ela queria. Só que quando a irmã chegou, a irmã tinha dito aqui no preparo, eu tinha esse trabalho de preparar algumas crianças da BRAC para adoção, mas eles mandaram para essa adoção antes que tivesse feito tudo. Para mim, ela tinha dito que ela não queria irmã, porque ela achava que os pais iam comparar, que os pais iam preferir, e não sei o que lá. Então, eu ia começar a trabalhar com ela essa questão, mas ela foi exatamente para onde tinha. Então, nós não sabemos se foi omitida essa informação, mas, gente, sofreram. A menina biológica foi muito retalhada pela outra. E foi muito difícil mesmo. Então, como a gente precisa dessa sintonia, para quem tem filho biológico, você precisa pensar muito como é que você faz para poder trazer, porque eu entrei em contato com o pessoal do fórum, falei com eles, nós não podemos pensar na criança adotada só. Tem que pensar que essa criança em casa está sofrendo desesperadamente, está sendo retalhada, a mãe via ela chorando debaixo do chuveiro, que ela não queria mais mostrar para mim, porque foi mal. Então, essas questões a gente tem que ver, são essas diferenças que quem tem filho biológico precisa cuidar. Mas eles não sabiam absolutamente nada sobre a menina que eles levaram para casa. Então, essa desinformação é um problema, né? Agora, a gente sofre um problema, velho. Quem está na espera de uma criança, a hora que o fórum liga, pega a malinha e sai correndo. No coração da gente, a gente já quer ir lá buscar, porque nós temos também a nossa ansiedade. Entende? Então, quando o fórum liga, a gente pensa, puxa, que bom, mas agora eu tenho que prestar atenção com muita calma para ver o que é que eles têm, como é a criança. O pai e a mãe têm que segurar a própria ansiedade, porque é uma pressão íntima. Quanto mais longa foi a espera, mais intensa é a expectativa. Então, é como se eles tivessem guardar o coração para explodir aqui assim, para ir lá, ver e avaliar, como a gente diz, com o coração frio, será que né? Porque tem que falar com o fórum, olha, é isso que nós temos. Vocês prestaram atenção na nossa colocação? E se eu não aceitar esse, também não vão me chamar nunca mais. Nós estamos com um caso... tudo tem retaliação. Nós estamos com um caso assim, o caso dos 4, que vão ser os 4 irmãozinhos, exatamente há um receio que eles não peguem essas crianças e não vão conseguir outras, porque são 4 irmãozinhos, mas tudo catatão. Tudo catatão. Mas eu tenho orientado bastante para que realmente eles façam a questão certa. Então, o casal é que vai, nos próximos 30 anos, conviver. Tem que falar alto. Então, às vezes o pessoal do fórum, às vezes, quer resolver o problema deles, da criança, mas o casal também quer resolver o problema das crianças, mas ele precisa ter reservas íntimas para isso. Exatamente, tem que ter fórum. Senão a gente é atropelado pela insistência dos outros. Exatamente. Então, isso vocês viram, né? Quando a gente começa, mas acho que dá para fazer, eu pensei, uma roda de conversa, eu acho que eu vou dispensar o pessoal que está online, e vou ficar só com o pessoal aqui de casa, mas parece que nessa combinação aqui da sala, deu certo, que vocês estão ouvindo quem está aqui. Então, a gente pode se estender um pouquinho mais se tivermos algumas coisas. Mas eu gostaria muito de conhecer essas pessoas que estão aqui. Bom, o Ronaldo eu já sei, porque eu já falei com a esposa. Lívia. Ronaldo, oi, vocês aí. Tudo bom? Como é que tá? Ok.
Existe alguma coisa que nós podemos, eu acho que esse pedaço a gente entendeu, existe alguma coisa que nós podemos aproveitar esse momento, temos mais algum tempo, que a gente possa fazer uma roda de conversa, que vocês têm angústias quanto a essa questão da adoção, ou com o problema que vocês já têm em casa, se tiverem alguma coisa que nós podemos conversar, é só jogar a pergunta aí. Alguma? Eu queria só ver se eu compreendi, talvez, a melhor forma, né? De identificar. Então, por exemplo, a gente vai fazer todos os processos, vamos aguardar, né, ser habilitado ali, e chegando o nosso momento, entrar em contato, informar que existe uma criança, eu tenho duas dúvidas aí, na verdade, com base na conversa. Uma é essa, eu já ouvi falar que justamente se a gente não opta por ficar com aquela criança, seja por qual motivo for, a gente pode ser prejudicado na fila. E a outra, e queria confirmar se é isso mesmo, e a outra, só para não cortar o raciocínio, assim, a gente optamos, identificamos ali quais as questões daquela criança e tudo mais, com base no que o fórum passou, a primeira coisa a ser feita é um diagnóstico com um psicólogo, com um psiquiatra, qual que seria, assim, só não ficou muito claro para mim, assim, primeiro momento. Bom, então, primeiro eu quero responder a sua primeira pergunta, que foi, a segunda é sobre o diagnóstico, a primeira foi sobre... Se a gente é prejudicado, uma vez que a gente quer entender melhor ali, se depara com alguma coisa. Ok. O que eu estou informada legalmente, o que o pessoal tem feito é o seguinte, para você sair da fila, ser colocada, vamos dizer, fora, você precisa ter 3 negativas, 3, sem justa causa. Por exemplo, você é chamado, você diz, olha, agora não vai dar para eu ir porque a gente conseguiu fazer uma viagem para a Europa, tá? Isso não é justificativa para eles, né? Ou você, não, olha, sim, porque eu estou, vamos dizer, descobri um câncer e eu estou fazendo um tratamento, eu quero passar esse tratamento. Então, se você tiver 3 negativas justificadas, tá tudo bem, tá? Agora, o que acontece quando você tem que esgotar todas as possibilidades de perguntas que você tem que ter antes de ser aproximada com a criança. Tudo bem, você já está agora no SNA e você vai fazer, beleza. Então, você quer uma garotinha ou, sei lá, uma criança de 5 anos, você é chamado. O que eu vejo é o seguinte, por isso eu vejo esse preparo muito importante, e a gente está sempre à disposição, até para atender pessoalmente, quando a gente tiver, por exemplo, uma necessidade, a gente pode agendar. Que tipo de perguntas eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Perguntem e perguntem. O histórico das crianças, por exemplo, por que elas foram abrigadas? Qual o motivo? Elas foram negligência, abuso, o quê? Elas têm irmãos? Os irmãos, ela sabe da existência dos outros irmãos? Porque tem esse conflito também. Às vezes, o juiz ou a equipe técnica decide separar, mas as crianças têm um afeto muito grande pelos irmãos. E estão sabendo que eles vão para um lado, para o outro, então você vai ter um problema. Então, há uma infinidade. Eu quero, inclusive, preparar uma lista. Eu fiz uma lista para um casal que está pleiteando, e eu vou pedir a lista de volta para eu poder fazer a nossa. Vocês precisam perguntar. Vocês podem e têm, um acesso ao protocolo. Alguns não deixam, não dão, mas você tem informação. Por que eu digo isso? Depois, não responda na hora. Ah, tá, então nós vamos ficar. Não, leva para casa e peça, tá bom, podemos ter aí uns 3, 4 dias para responder? Daí vocês vão ver. Olha, tem isso, nós temos condições disso. Vocês tentam mapear todo o problema. Porque
Aqui é que eu quero ser bem... A partir do momento que você disse sim, eu quero uma aproximação com essa criança, nós queremos. Gente, daí eu vou deixar claro que o negócio é o seguinte, para a criança você já adotou. Tem documento? Pronto? Não, não tem ainda. Vai. Mas a partir do momento que você bota o olhinho nela, ela bota o olho para você, esse é meu pai e minha mãe. Então, dizer não deu certo, eu não quero saber, não dá para você ter esse tempo de aproximação só para, né, para constar e simplesmente ela saber depois no final. Agora, se a criança chega em casa, você perguntou, ela precisa... Para mim, na minha concepção, toda criança adotada precisa, as outras também, mas toda criança que vem, você precisa de um acompanhamento minimamente psicológico, entende? Para que ela, porque para pensar, ela foi afastada de casa, muitas vezes ela não queria, quem decidiu foi o juiz, porque achou que a negligência já estava passando do normal, certo? Mas, para ela estava bom, era o que ela conhecia. Então, ela foi arrancada de casa. Onde é que foi parar a minha família? Onde foram parar meus irmãos? Então, todas essas angústias, ela traz. Então, ela precisa de um acompanhamento psicológico. Mas daí você vê, não está acompanhando a escola, não sabe ler, não sabe escrever, a primeira coisa é uma avaliação psicopedagógica, para verificar se tem um suposto diagnóstico. Então, vamos ver que o psicopedagogo diz, olha, tudo indica que ele tem um TDAH, por exemplo. Ótimo, então agora vamos passar no psiquiatra para ver se ele precisa de um medicamento para dar esse suporte. Então, uma avaliação sempre é necessário. Mas você só pode fazer isso quando está com você. Porque no caso, por exemplo, da Thelma e do esposo, eles receberam um menino e começaram a perceber que tinha alguma coisa errada. Daí eles foram pressionando e receberam alguma coisa. Então, tocou o telefone, chegou, ótimo. Olha, então queremos conversar. A primeira conversa é com os técnicos da vara da infância, não é com a criança. Você não tem que chegar lá e correr. Não, aliás, não aceite. Olha, vocês podem ir lá no abrigo e conhecer a Mariazinha. Não, primeiro eu quero conversar na vara da infância e juventude. E daí você faz um levantamento de tudo, para ver se vocês têm recursos pedagógicos ou não de arcar com isso. Tá bom? E daí essas perguntas, eu digo isso porque muito. Recentemente nós tivemos 3 meninas. E ligaram, porque assim, eles ligam para a gente porque eles sabem que a gente trabalha os casais, então, eles, quando estão com uma adoção difícil de fazer, eles ligam para perguntar se a gente tem casal para aquele lá. Então, 3 crianças, eu falei sim. Então, eu quis informação das crianças. São 3 meninas lindas. Diz alguma coisa para vocês? Não, para mim também não. Tá bom, são lindas, tá bom. Depois, vamos ver outra coisa. O que mais que tem essas meninas? Olha, elas são muito unidas, não podem separar, mas pode ter sido, elas são lindas. Daí eu conhecia a técnica do abrigamento. E eu falei, não digo nada, eu vou entrar em contato e vou saber isso daí. Escuta, eu sei que vocês estão com 3 meninas lindas aí, né, para entrar. Me diz uma coisa, essas meninas têm alguma demanda, além de serem lindas? Porque até a criança linda também dá problema. Eu falei, tem alguma coisa? Não, por quê? O que você acha? O que não? Eu quero saber se tem uma delas que tem uma dificuldade que vai exigir da mãe mais tempo, a mãe precisa saber. E fui apertando, daí eles disseram, olha, a mais velha tem sérias demandas de saúde mental. Mas o casal já tinha sido chamado. Percebe? Então, quando você é chamada,
você não responda assim lá na hora, compareça e faça todas as perguntas. E eu entendo, veja bem, agora, se você perceber que, se você falou que você não aceita doenças, a não ser as tratáveis, e eles mandam material, você diz, não, está fora do meu perfil. Simples assim, tá? Então, você precisa, não se preocupa em se posicionar, porque é para o resto da vida esse filho. Então, você tem que também saber exatamente isso. Então, agora, depois que vem, pode ter certeza, todos eles precisam de uma avaliação psicológica, depois fonoaudiológica, psicopedagógica, para saber por que não sabe ler e escrever, se tem distúrbio de aprendizagem. Daí não tem jeito, chegou para você e tem trabalho, mas pesquisa primeiro. Tá bem, muito obrigada. No nosso caso, por exemplo, eu fiz todas as perguntas que eu pude. Eu gosto de uma certo. começaram a falar alguma coisa, eu gostaria de não estar falando. Eu vou passar para vocês o que está falando aqui. A mãe do Nicolas está fazendo uma colação. Tenta falar mais alto, que é possível. Essa questão de fazer perguntas, tentar insistir sempre. E tentar com jeito de técnico. Porque no nosso caso, por exemplo, eu fui perguntando para a assistente social e para a psicóloga, eu podia perguntar antes de começar a conversar com eles, né? E elas não falavam. Ou informações que se encontraram, por isso que eu separava os irmãos. E aí a gente começou a tentar fazer o quê? A assistente social falava que ele nem era uma pegada dos irmãos, mas ele falava diferente. E a gente percebeu que alguma até ele tinha para começar a falar muito. E essa questão que eu já fui devolver. E a primeira questão que a assistente social passou foi que ele foi devolvido porque ele falava muito da história dele. O primeiro casal. E a moça, no caso, não estava preparada para ouvir. E ele falava muito que ele tinha embora. Principalmente para isso que ele foi devolvido. Aí, e a gente perguntando se era por isso mesmo, né? Depois que ele chegou em casa, que ele já estava na loucura, eu insisti com a psicóloga, falando que não, aqui uma dúvida aconteceu de ele ter favor dele, de ele ficar assustado, principalmente depois que ele foi devolvido. Só que até então elas não falavam. E a assistente social também insistiu com ela depois, ela falou assim, não, realmente, ele tinha conscienciação com ela. Sim, tá, mas por que você não falou isso pra gente? Porque pelo menos a gente não está mesmo escuro na situação. A gente teria falado sim de forma consciente. Aí toda vez eles conversavam. Depois que elas estavam criando, elas começaram a falar conscientes. Eu não sei se exato, vocês entenderam tudo? A mãe do Nicolas, eles, mais ou menos. Então, o que acontece é o seguinte, ela insistiu com alguns comportamentos inadequados que ele tinha quando chegou, e, na verdade, ele já tinha esses comportamentos lá no acolhimento, mas ninguém falou. Mesmo que eles fizeram perguntas, ninguém falou exatamente. E eu me lembro quando a Thelma me ligou, a gente começou a conversar, praticamente, quase que eles iam devolver, porque ela não estava, ela pegou uma criança, e, de repente, o moleque fazia de tudo, né? E tinha um pouco, foi como você, falava que não era nada, mas falava que era menino, realmente ele é. Exato. Então, na primeira visita dele, a gente falou assim, nossa, gente, não foi essa pergunta, não foi gente. E foi o que mais chocou, só que aí, além de chocar a gente, ele começou a se sentir meio para isso. Sim, exatamente. Porque, exato, na verdade, falaram aqui no Gosto Três Meninas Lindas, que ele é muito carinhoso, e ele é. Só que, às vezes, ressaltam mais as qualidades e não falam dos outros problemas. Gente, o que tem que entender é o seguinte, para ter uma adoção com sucesso, você tem que ter todas as informações. Porque se você tem que entrar, não pode entrar no escuro, tá? Eu sei que ele tem umas reações de morder quando ele está contrariado. Ok, então eu já vou me preparar para isso e vamos ver como que nós vamos tratar isso. Então, além das perguntas, o tempo de aproximação é muito importante, entende? Porque você ainda não trouxe para casa, mas elas deixam que você vai lá no abrigo, lá ver as crianças. Ali,
você realmente completa a sua pesquisa com as técnicas, e as tias que estão lá no abrigo, pergunta também lá, pergunta para todo lado, se informa, porque realmente é muito importante para o casal e para a criança, tá? Eu quero só lembrar de um exemplo que eu conheci, uma menina que tinha ascendência nipônica. E por essa razão, ela tinha macrocefalia. Essa foi a razão que não encontraram quem na cultura japonesa absorvesse nipônica. Então ninguém dava nada, porque ela mal falava e desengonçada, porque ela era pequena, não sei se era 7, 8 anos que ela tinha. Mais ou menos. Né? Cabeça grande. Mas ela foi para adoção internacional. E depois de vários anos, porque a gente acompanhou, ela parece que estava trabalhando em enfermagem, recuperou. Porque o pessoal de outros países do primeiro mundo tem recursos, não só da assistência médica, como pessoas. Eles sabem lidar com pessoas que são fora da média, porque eles são muito fora da média. Agora, nós aqui, por alguma razão, temos tudo mais ou menos sobre... A gente se baseia sempre na maioria do pessoal que vai bem. Então, até os técnicos, eu acho que eles têm problema deles não falarem, porque eles também, se eles fossem para adoção, eles não iriam querer, porque eles já nem trabalham por isso, eles trabalham para ajudar os outros, mas eles não... Como são os técnicos que trazem crianças para casa, vamos dizer. Então, eles também procuram esconder, porque eles acham que todo mundo é igual a eles. Não que a gente seja melhor, né? Porque se a gente souber, a gente vai ter cabelo em pé. Mas a gente precisa saber o que a gente está enfrentando. Porque todos nós aqui dissemos que sim, tudo é tratável. Então, a gente só tem um certo tamanho. Tudo é tratável assim, né? Em termos. Mas tem coisas que a gente fica assustado. Precisa de um tempo para absorver, para se informar, porque coisas que a gente nunca imaginou, né? Então, nós criamos o nosso filho e ia embora do supermercado, ia embora e não voltava mais que não fosse atrás. A gente não tinha lido nada a respeito, nem tinha tanta literatura. A gente era burro mesmo, né? Então, a gente foi descobrindo assim, que ele veio para ficar, ele não veio passar férias. Não dava para devolver ele para aquele lugar lá. Então, é isso. Então, quando o filho chega, é como uma criança que nasce com uma deficiência, é seu filho, você não tem para perder o outro, não dá para voltar para o hospital. A gente pensa assim, alguém falou aí, mas é assim, o Felipe ele veio do Belém do Pará. É a coisa mais fofa, quando ele chegou, a gente mandou a passagem de avião, e um rapaz de lá, desse local, trouxe. E ele é descendente de índio, né? E ele, então, tipo, sabe aquelas crianças que vêm assim, com aquela coisa fofíssima, aquele cabelo liso, é um boneco, né? E a gente, então, o que aconteceu? Ele tinha uma revolta, né? E a história dele de abandono foi uma história muito triste, mas tem horas que você tem que tomar alguma coisa, uma providência. Ele, por exemplo, ele era contrariado, acho que um aninho, né? Sentado um aninho, um pouco, já tinha passado um pouco, ele batia a cabeça na parede. Daí, a gente, qualquer coisa, ele não era para contrariar que ele batia a cabeça na parede. Eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa, que essa criança vai ter um traumatismo ucraniano. Eu tenho que fazer. Daí, uma vez, nós estávamos com visita em casa, todo mundo da mesa, e ele estava exatamente perto da coisa, não sei o que foi que contrariou ele, pá! Eu pedi licença, peguei o Felipe, falei, seja dá licença, peguei o Felipe, levei, e falei para ele, você nunca mais fazer isso. Não tinha jeito. Tá! Ele regalou um olho, acho que nunca ninguém tinha feito isso para ele. Gente, nunca mais esse menino bateu cabeça. Amor, parece que agora tem que ficar em cima disso e vamos liberar as crianças. Porque eu acho que acabou o filme, agora eles têm que fazer, porque são dois, mas você sabe que os patetas... Mas só ver com eles, a gente, bom, eu posso ligar. Mas, enfim, pessoal, então é exatamente isso. A gente está
É muito bom que a gente pode ter esse tempo. Hoje, algumas pessoas, a Anne falou assim, eu vou hoje presencialmente, porque eu não aguento mais desses troços online, mas ela não apareceu nem aqui. Então, parece que estava mais assim. É. Não, acho que ela mandou antes, então. Boa tarde, não vou conseguir participar da reunião. Era brasileiro. Então, pode ser também que, às vezes, a Júlia causa também. Então, a gente nunca sabe se é o dia que a Júlia causou ou não. Bom, pessoal, então, nós estamos aqui à disposição de todos vocês, precisando, aliás, eu estou pensando, eu coloquei no grupo, ninguém pensou no caldo, nós pensamos, eu estou querendo trazer um pouco para perto o pessoal que nós, online, por exemplo, tem muitos, vocês, e acho que mais um casal, mas vocês, nós temos muitos casais que nós conhecemos só online, e a gente quer trazer para perto, mas agora o Covid parece que está voltando, né? Dizem, né? Então, eu não sei o que nós vamos fazer, mas eu gostaria de fazer, houve uma sugestão, eu acho que a gente tem um espaço, mais ou menos, se tirar algumas coisas daqui, que a gente pudesse atender, pensamos num café da manhã, se vocês tiverem ideias, podem colocar no grupo, porque eu acho importante a gente ter esse motivo. A partir do próximo encontro, a trupe do Riso, que é um casal que participa conosco, eles também, filhos por adoção, 2 meninas por adoção, lindas, tão grandes agora, vieram pela busca ativa e eles trabalham com palhaçada, com a equipe, hospital, isso, aquilo, né? E eu conversei com eles essa semana e eles se prontificaram, porque eles tínhamos aquelas atividades com a equipe de voluntários que está se formando em psicologia. Daí eles acessaram, acabou a lição de casa deles, sumiu, não vão poder voltar. Então, então a trupe do Riso parece que assume a partir do nosso próximo encontro, de contação de história, coisas assim. Então, eu estou torcendo para que dê certo, tá bom? Jaqueline e Fabiana, muito feliz com a presença de vocês, tá? Ronaldo, minha esposa também, muito obrigada pela participação de vocês nesse encontro. E eu só quero saber, tem alguém aqui que não está no grupo de WhatsApp? Parece que Fabiana não está, né? Não? Não está. Vocês estão, Ronaldo, no grupo de WhatsApp, né? Estão, beleza. Agora aqui, então, as próximas coisas que nós vamos fazer, a gente vai avisar por aqui. Agora tem a Tatiane, não apareceu, a Lívia Medeiros também não, e Ivante também não, tá? Mas ficam com a coisa aberta, que eu quero tirar uma foto de vocês, pode ser? Todo mundo bonito, sorrindo, eu vou tirar junto com a turma que está aqui. Ah, Tatiane apareceu. Muito bem, muito bem. Ok. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar de todo mundo. Espera aí. Ok, foi mais um. Ok. Obrigada, meus queridos. A gente, então, tem o nosso próximo encontro em julho, e se ocorrer uma outra ideia, um café da manhã, alguma coisa assim, cada um traz um negócio para a gente fazer Vocês topam? Como que é? Topam? Pelo menos vamos ver se a gente consegue, em vez de fazer a reunião à tarde, nós faríamos um café da manhã e todo mundo poderia estar conosco. Fabiana, só gostaria de saber, como que está a sua menina? É bem abalada ainda, não está nem um pouco bem. Ainda não, né? Não, ela precisa de mais um tempo ainda para absorver tudo que aconteceu. Tá certo, entendi. Então, mas faz um acompanhamento, se você precisar,
Você sabe que é só agendar comigo, eu converso com ela, a gente tira um tempinho também, porque agora precisamos tratar dela, né? Para ela estar aberta para uma próxima irmãzinha, tá bom? Tatiane, tá tudo bem com você? Tá tudo bem também. Tá bom. Então, nós estamos aqui planejando, quem sabe a gente consegue fazer um encontro, mas a gente vai informando no grupo. Eu acho que dos que estamos aqui, só a Fabiana que não está no grupo. Eu vou colocar no grupo e daí nós vamos nos falando, tá bom? Tá bom. Um beijão para vocês, tá? Tchau. E até de repente. Bem, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que tenha sido um assunto de interesse para vocês. Se você tiver dúvidas a respeito, deixa aqui o seu recado, a sua pergunta, que nós entraremos em contato com você. Eu espero, então, que você esteja conosco no nosso próximo encontro Minutos com Clélia. Até lá!